Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma pesquisa bem interessante, que olha para as visões de mundo, assim, de quem está dentro do governo e de quem está nos movimentos sociais, sabe? Com foco na educação. Isso mesmo. O artigo base é Análise psicopolítica de discursos de ativistas e gestores de políticas de educação sobre o Estado e a sociedade. Ele foi publicado em 2018 na revista Psicologia Política. Os autores são Frederico Viana Machado, Dinaê Espíndola Martins e Lisiane Bauer Poça. Exato. E é um estudo qualitativo, né? Feito lá em Porto Alegre. Eles fizeram 18 entrevistas. 10 com ativistas e 8 com gestores públicos. 18, bastante gente. Sim. E usaram uma abordagem específica, a análise sociológica do sistema de discursos, para tentar entender como esses grupos percebem, né, o Estado e a sociedade. A ideia é ir além daquela coisa simples de oposição. Entendi. Então, o objetivo é mapear essa relação, que às vezes é de conflito, claro, mas que pode ter outras camadas, outras nuances, certo? Ver como os discursos mostram essa dinâmica. Isso. E um ponto que já chama atenção logo de cara é o uso da expressão realidade social. Aparece muito nas falas. Realidade social. E o que ela significa para eles? Geralmente eles usam para falar das demandas de grupos mais vulneráveis, sabe? Ou de um dia a dia mais autêntico que acontece fora das instituições. Ah, entendi. Como se o Estado operasse numa bolha, talvez, meio separado dessa realidade? É por aí. Sugere essa percepção de uma lógica estatal meio apartada, menos real. Isso já cria uma fronteira simbólica importante, né? E essa fronteira causa tensão para quem está dentro do Estado, imagino? O artigo até cita um gestor falando sobre isso, né? Sobre como a lógica institucional pode meio que engolir a pessoa. Exatamente. Ele fala que o sujeito acaba se distanciando dessa realidade social. A frase dele é forte, né? Algo como, e ele adere àquilo ou ele enlouquece. Pesado! Isso talvez explique uma postura mais defensiva em relação às críticas que vêm de fora? Com certeza. Surge essa sensação de que quem critica de fora não entende a complexidade lá de dentro, sabe? Aí o pessoal se fecha um pouco. O artigo chama isso de institucionalização. A institucionalização. E isso dificulta a autocrítica também. Dificulta tanto a crítica interna quanto a abertura para a externa. E aí tem uma tendência, às vezes, de ver os movimentos sociais como antagonistas por natureza, quase, ignorando que a relação pode ser mais complexa. Mas não é sempre assim, né? Acho que você mencionou que um gestor também via os movimentos de outra forma. Sim, sim, tem visões diferentes convivendo ali. O mesmo gestor que falou da pressão institucional também viu os movimentos como um laboratório de experiências, algo que podia oxigenar o Estado com ideias novas. Interessante essa ambiguidade. Ora parceiro, ora... Ora, desconhecedor da máquina pública, né? E essa distância não é só com o movimento social. Uma gestora critica a baixa participação na criação de políticas. Cita o Plano Nacional de Educação, que teria sido feito, nas palavras dela, só para a secretaria. Nossa! E na escola, essa desconexão também aparece? Aparece. Vários gestores descrevem a escola como um lugar meio fechado, sabe? Desconectado da vida real dos alunos. Tem crítica até para a formação dos professores na universidade, visto como muito tradicional. E os ativistas? O que eles dizem sobre a escola? Bom, um deles chega a dizer que a escola se tornou destituída de sentido para os jovens da periferia. É uma visão bem crítica. Falando nos ativistas, a pesquisa mostra uma desconfiança grande em relação ao Estado por parte deles. Muito grande. É uma descrença forte. Vários percebem o Estado como cooptado, sabe? Por interesses econômicos, principalmente. Cooptado. Tem exemplos disso no artigo? Tem. Um ativista menciona o bloqueio de uma proposta ambiental, a Zona Rural APA, por pressão de construtoras. Ele diz, o Estado está refém dos financiadores de campanha do capitalismo. É uma fala bem direta. Entendi. E essa percepção leva a quê? Há um afastamento dos canais formais. Exatamente, gera muita desilusão com espaços tipo conselhos de políticas públicas. São vistos como ineficazes ou também cooptados. Daí, a busca por agir na rua mesmo, como diz o mesmo ativista, a ação mais direta. E o curioso é que até um gestor reconhece um risco parecido, né? De que os representantes dos movimentos nesses espaços
podem acabar se afastando das bases. Sim, é um ponto interessante. O medo da cooptação parece ser algo que preocupa os dois lados, ainda que partindo de lugares diferentes. E toda essa desconfiança leva a outro ponto-chave do estudo: os sentimentos aestatais. Sentimentos aestatais e ações que acontecem apesar do Estado? O que seria isso? São grupos, principalmente os mais autonomistas, que focam na ação direta na comunidade. Muitas vezes eles recusam hierarquias, processos institucionais mais rígidos. Tipo, Uma ativista que fala que a revolução dela é plantar árvores. É uma ação concreta, ali no coletivo. Outro ativista critica ficar buscando macro-revoluções e prefere criar alternativas agora, já, fora das instituições que ele acha entristecedoras. então a proposta é construir outras coisas à margem do Estado. Isso, criar os próprios espaços. O artigo menciona ideias como universidades desinstitucionalizadas, modelos de educação alternativos, mesmo que isso signifique bater de frente com a regulação do Estado, né? Faz sentido. E dentro das instituições, nada parecido acontece? Curiosamente, acontece sim. O artigo nota que até dentro do aparelho estatal surgem práticas como mutirões, por exemplo. São formas de resolver problemas por caminhos menos formais, buscando mais protagonismo e trabalho democrático. É quase um reconhecimento, mesmo que implícito, dos limites da via superinstitucionalizada. Mas isso significa rejeitar toda a legislação, tudo que já existe? Não necessariamente. Um dos ativistas, mesmo sendo dessa linha mais autônoma, reconhece que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem pontos positivos. Ele fala que é bacana, mas o problema é que a prática não acompanha a lei, sabe? Entendi. Para a gente ir fechando, então, a análise final do artigo aponta para quê? Visões de tempo diferentes, talvez? Sim, aponta para isso. Os ativistas costumam ter discursos mais transversais, conectando vários temas. Já os agentes estatais tendem a uma visão mais focada no seu setor, mais segmentada. Mas a descrença na representação política tradicional e o receio da cooptação, isso parece ser comum aos dois grupos. Então o estudo mostra um quadro bem complexo, né? De um lado, essa sensação de um Estado distante, meio lento, com sua lógica própria. Do outro, ativistas desconfiados dos canais oficiais, buscando autonomia, ação direta, focada na comunidade, no que eles chamam de vital. Exato. E ambos os lados, de formas diferentes, reconhecem os limites dessa institucionalização toda. Fica a pergunta no ar, né? Como é que a gente pode conciliar a crítica, que é super necessária às instituições, e essa busca por autonomia com a necessidade de mudanças maiores, estruturais, que quase sempre acabam passando por algum tipo de diálogo ou confronto com o Estado? Como é que essas práticas que criam um novo, instituintes, e as que já existem, instituídas, podem, sei lá, conversar ou se articular para construir algo diferente? É uma reflexão para continuar, sem dúvida.